Olá, meu nome é Karen Oi, eu sou a Amanda. e Nós esse somos é o Papo com Psi. exatamente. E hoje nós vamos falar, ou melhor, nós vamos comentar, né, o nosso código de éticas. A ideia de comentar o código de ética, acredito que seja importante, porque enquanto psicólogos, nós respondemos a um conselho que regulamenta a nossa profissão, né, que fiscaliza, traz os regimentos, as normas que nós precisamos seguir. Então, não é um trabalho que a gente se formou na faculdade e a partir daí a gente vai seguir as vozes da nossa cabeça. Não é assim. A gente precisa seguir algumas normas. Temos, então, esse documento central, digamos assim, que traz os nossos direitos, deveres e proibições. E muita gente não conhece, muita gente não sabe o que é dito no código de ética, muita gente não entende muitas coisas que a gente faz ou deixa de fazer enquanto profissionais, mas nós fazemos por um motivo que está lá, né? Então vamos passar por algumas coisas que são relevantes. O nosso código de ética ele é dividido em alguns tópicos e aí a gente vai trazendo de acordo com esses tópicos. O primeiro tópico ele é dos princípios fundamentais. A gente está aqui praticamente relembrando a aula de ética, né, da faculdade, da disciplina de ética. O primeiro tópico é o dos princípios fundamentais e os nossos princípios fundamentais pautam de que o psicólogo ele vai basear o seu trabalho no respeito, na promoção da liberdade, dignidade, igualdade, tudo isso apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal de Direitos Humanos e o objetivo principal que a gente principalmente visa é promover saúde e qualidade de vida das pessoas e das coletividades. Então, o psicólogo não trabalha apenas individualmente. É por isso que nós estamos aí, hoje, acho que não foi hoje, mas eu vi assim, cara, agora tem que ter psicólogo em todo lugar? Sim, todo Uhum. lugar que tiver um ser humano, com certeza existe a necessidade desse profissional ali naquele ambiente. Exatamente. Tópico polêmico. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Então a gente não vai atuar a fonte, voz da minha cabeça. Se eu vivo uma vida privilegiada, digamos assim, eu não posso fechar os olhos para o que está acontecendo no país e no mundo. Eu tenho que, ainda assim, entender, ter uma noção do que está acontecendo e atuar de acordo com isso. Exatamente. E o crítica não é de críticas, destrutivas sobre o outro, é uma crítica com relação a isso que a Karen falou, ponderando, hã, o ser humano que se está ali cuidando como um todo, dentro do seu aspecto social, cultural, financeiro, todos esses contextos, né, pegando o ser humano como um todo e cuidando de cada parte dele para garantir ali a qualidade de vida. E olha aqui o motivo fundamental, a razão desse podcast existir. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. É só o que a gente está fazendo aqui. Ai, ai. Tem o outro, né, que o psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Essa também é muito importante, para zelar esse até mesmo com relação à nossa atuação, para zelar o nosso trabalho naquele ambiente é super importante, para que de fato, a gente consiga ter um bom atendimento ou fazer um bom atendimento, ou dar
independente da estrutura que esteja ali sendo executado o nosso trabalho, dar o mínimo de dignidade para aquele ser humano que está sendo atendido. Sim. E isso também diz respeito a algo que infelizmente a gente vê acontecendo, que é a desvalorização da psicologia enquanto ciência e profissão. Nós temos visto muitas pessoas se dizendo profissionais, né, e agindo sem ser formado em psicologia, portanto, sem precisar seguir essas normas ou outras regulamentações do conselho e prometendo mundos e fundos e até mesmo derrubando um pouco a imagem da psicologia, porque, por exemplo, vou jogar aqui um exemplo, se uma pessoa que se diz psicoterapeuta promete curar a ansiedade em uma semana e não cumpre, a imagem que vai estar sendo manchada não é a imagem daquela pessoa, é a imagem da Da psicologia, psicologia. entende? Então, nós, enquanto profissionais, nós precisamos agir de forma a proteger a imagem da psicologia, a evitar que ela se torne, que ela seja desonrada, né? Precisamos agir em direção a Descredibilizada também. Porque descredibilizada, aí exatamente. chega em um profissional que se diz curar, né, ansiedade ou depressão ou dependência emocional, relacionamento tóxicos aí com e-books ou coisas similares. E aí essa pessoa consegue um pouquinho se sair, digamos assim, dessa depressão, se curar, vou usar essa palavra porque eles usam muito, que é um equívoco, né? Muitas das vezes, se curar disso e ela consegue se sentir um pouquinho curada, isso nos prejudica muito enquanto profissional, porque vai desvalorizar toda a nossa luta, né? Tudo que nós já tivemos que passar, isso eu falo dos profissionais que de fato são profissionais, que zelam pelo seu estudo durante 5 anos, mais vários anos de especialização, pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim, para dar sempre o melhor, né, no seu trabalho. Então acaba que toda a nossa luta por esses direitos de atuar em todas essas áreas, né, em todas as áreas que tiver um ser humano ali, pode colocar um profissional da psicologia, porque ele vai fazer sim um bom trabalho, porque vai ter a necessidade desse profissional. Então desvaloriza e minimiza muito as nossas lutas, né? E isso faz com que as lutas que a gente luta até hoje, por questão de tipo carga horária, piso salarial, fiquem menos ainda em evidência, né? Sobre o nosso salário. Quantas vezes a gente olha aí concurso seletivo com um salário horrível, eu acho, digamos Vergonhoso. assim, né? Então aí chega qualquer outra pessoa que às vezes não tem nem especialização nenhuma, não tem curso superior em nenhuma área, e se coloca como psicoterapeuta, enfim, porque passou por alguma experiência e conseguiu sair dela, e isso faz com que toda a nossa luta ela seja minimizada assim a um buraquinho muito pequeno, né? Então, precisamos sim levar sempre que for possível, falar da nossa atuação, falar como identificar o bom profissional, onde ir atrás, como pesquisar sobre esse profissional. Precisamos falar sobre a importância da psicologia enquanto ciência, enquanto psicoeducação, e a gente não pode se calar enquanto a isso. E sendo que isso né? Tá no nosso código de ética, e às vezes eu tenho a sensação, não sei a Karen, mas às vezes eu tenho a sensação de que o nosso conselho, ele começa por aí,
a falhar muitas das vezes, a se negligenciar muitas das vezes, porque tá no nosso código de ética, mas se for fazer uma pesquisa, a maioria dos profissionais da psicologia não se sentem assegurados pelo conselho, né. Então, fica a dica aí, conselho. Então, conselho, Tá. se você estiver nos ouvindo, alguém do conselho, né, a Pois é. gente precisa focar mais nessa parte aqui, porque tá no código de ética. É, pois é. Enfim, e aí a gente entra na parte de responsabilidades dos psicólogos, e aí sim entra as partes interessantes de direito, de deveres e proibições, né? Acho que a parte de proibições para o público em geral vai ser a mais interessante, né? Os nossos deveres, né? Deveres do psicólogo. Primeiramente, claro, conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este código. Assumir as responsabilidades profissionais às quais nós sejamos capacitados. Então, eu não posso, por exemplo, existem alguns testes psicológicos que são muito complexos. Se eu não tenho um curso, se eu não tenho a capacidade de fato de aplicar o conhecimento necessário para aplicá-lo, eu não posso aplicá-lo. Se eu nunca fiz uma avaliação psicológica na minha vida, neuropsicológica na minha vida, eu não posso me divulgar, me propor a ser uma neuropsicóloga, fazer uma avaliação neuropsicológica. Se eu não tenho doutorado, eu não posso me anunciar como doutora. Exatamente. E aí passamos para o próximo, que é prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho digna, né, e aprimoradas a natureza desses serviços, utilizando os princípios, como a Karen falou, conhecimento e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Sim, e um ponto importante disso é que, independentemente do valor que o psicólogo está recebendo, o trabalho precisa ter a mesma qualidade. Qualidade. A mesma qualidade. Então, não importa se o psicólogo recebe R$ 200, R$ 300 a sessão, ou se ele está atendendo por plano de saúde, que a gente sabe que o profissional recebe muito pouco, ou se ele faz atendimento social. Não importa, a qualidade do atendimento dele deve ser a mesma em todos esses exemplos e deve ser uma qualidade de fato alta, né? Tem que ter a qualidade, não é qualidade ruim. Tem que ter qualidade. E é um ponto também que, por exemplo, o mesmo profissional, na maioria das vezes, que você encontra no SUS, também é o mesmo que atende no particular. E a qualidade precisa ser a mesma, né? A gente sabe que um valor, né, de uma prefeitura, de um estado, não se equipara aos atendimentos particulares, né? Mas a qualidade, a ética, o profissionalismo, o sigilo terapêutico e mesmo de código de ética de profissão precisam, né, ser aí um ponto auge da nossa atuação. Enfim, a gente tem o direito, né, tem o dever de prestar serviço em situações de calamidade pública. A gente já viu em diversas situações aí, né, a valorização do psicólogo aparecendo em situações de calamidade, como, por exemplo, foi na pandemia, como, por exemplo, ocorreu em tragédias como o incêndio da Boate Kiss, como as tragédias de Brumadinho, enfim, até calamidades de desastres naturais, enfim. E aí entra também a questão de fornecer as informações que são devidas, sejam elas informações sobre o trabalho, sobre o objetivo profissional daquele atendimento, sejam elas informações dos resultados decorrentes desses serviços que foram prestados, e dar as orientações necessárias sobre os encaminhamentos
necessários. Por exemplo, um psicólogo que é procurado para fazer uma avaliação psicológica. Ele tem que deixar claros os objetivos, ele tem que informar o procedimento. Após feita a avaliação, ele tem que dizer os resultados, tem que dar as orientações após isso, né? Tem também sugerir serviços, né, de outros psicólogos sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho. Isso é um ponto a se falar, porque parece que a gente não pode, né, indicar outro profissional da psicologia, porque tem medo daquela pessoa não voltar mais ou não nos indicar para outras pessoas, mas a gente precisa ter o discernimento e a ética de que se ali não me cabe todo o meu conhecimento, se eu não sei a técnica direitinho, como a Karen falou, por exemplo, de aplicar testes, que isso você errar um númerozinho, nossa, isso vai dar um diagnóstico errado para o seu cliente. Então, ter a humildade, a honestidade de que se não me cabe ali uma boa qualidade naquele atendimento para aquela pessoa, eu tenho que indicar também alguém com responsabilidade, porque indicação também requer também muita responsabilidade. Você não pode indicar qualquer pessoa que você conhece. E se você não conhece, você também tem o direito de não indicar. Mas se você for fazer isso, fazer com responsabilidade. E aí a gente chega na parte interessante, né? O que nós somos proibidos, né? O que é vedado ao psicólogo. Primeiramente, praticar ou concordar com qualquer ato que caracterize negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, qualquer coisa nesse sentido, nós somos vedados, mesmo porque lá atrás já foi dito que a nossa prática deve estar de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, qualquer coisa que vá contra isso, nós somos proibidos. E aí entra um ponto importante, que nós também somos proibidos de induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual, qualquer tipo de preconceito, quando do exercício das suas funções profissionais. E aí tem muita coisa interessante para ser falada. Primeiro que muitas vezes o próprio paciente ele quer saber, né? Ele pergunta a nossa opinião, seja política, religiosa, algo desse tipo. E quer, talvez que a gente concorde de alguma forma com ele, mas algo que não importa, na realidade, na sessão, no setting terapêutico, é a minha religiosidade, a minha visão política, isso não importa, pois o que nós vamos trabalhar ali é a do paciente, de que forma isso pode estar interferindo, né, na queixa dele, na vida dele, como isso pode ser melhorado. Então, saber de nós, profissionais, a nossa visão, nem sempre é algo interessante para aquele momento. Primeiro, porque nós não vamos, de forma alguma, não podemos, se você vê alguém utilizando de discurso religioso, político, ideológico, qualquer que seja, para tentar, de alguma forma, convencer ou manipular algo, já está errado, já sabemos que está errado. Mas um outro ponto que precisa ser colocado é esse finalzinho da frase, é quando do exercício de suas funções profissionais. Então, é claro que eu, Karen, pessoa, que a Amanda, pessoa, temos nossa religiosidade, temos nossa visão política, que pode ser ou não semelhante uma das outras, uns dos nossos pacientes ou não, mas nós, enquanto pessoas, podemos ter esse lugar, né? Essas características mesmo, porque nós somos pessoa como qualquer outra. Mas o que nós não podemos é utilizar disso para induzir as outras pessoas, para ou manipular uma fala para induzir o paciente a ter os mesmos valores, as mesmas convicções.
sobre o que é certo e errado, enfim. Isso nós não podemos fazer. Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumento de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. A gente não pode usar do nosso conhecimento para causar algum tipo, né, de violência ou de dor na outra Prejuízo, pessoa. né? É. Imagine, a pessoa já está com prejuízo, a gente ainda usar isso é desumano. Não podemos, somos Então, vedados. pois é, exatamente. Então, E aí, concomitantemente, né, ao que a gente tinha falado lá há pouco, que nós devemos, enquanto psicólogas, promover, né, a psicologia, o nosso profissionalismo e tal. Aqui também diz que somos vedados de ser cúmplices com outras pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da profissão de psicólogo ou qualquer outra atividade profissional. Então, assim, estou vendo que o negócio é sério, que de fato o psicólogo não pode estar fazendo esse tipo de coisa, né? e isso conecta com também ser conivente com erros ou faltas éticas, violações de direitos, crimes, tá? Ou contravenções penais praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais, ou crimes até mesmo quando é um crime que vai contra o nosso código de ética, por exemplo, promover a qualidade de vida, assegurar dentro dos direitos humanos, né, os direitos daquele ser humano, seja no aspecto social, econômico, emocional, que nos diz muito ao respeito disso. Então, é uma fala que me dói, porque sei de psicólogos, de profissionais que fazem muito isso. Então, a gente precisa, né, deixar bem claro que nós não somos coniventes com esses tipos de ações, tá? E aí eu vou trazer mais uma polêmica agora no próximo ponto, que traz que nós somos proibidas, somos vedadas a prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujo procedimento, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. O que acontece, gente? Para que um recurso, uma técnica, um procedimento seja regulamentado e reconhecido pela profissão, demora um pouquinho. Não é uma coisa assim, surgiu, pronto, o psicólogo já está validado a fazer. Não, demora um pouquinho. Por quê? O Conselho Federal, as instâncias, né, que precisam fazer essa avaliação, demoram um pouco para comprovar se de fato é eficaz, se de fato faz algum sentido a gente praticar esse tipo de coisa e tal. Então não é uma coisa que surgiu, a gente já vai estar fazendo. E é o que a gente muito vê acontecendo, de práticas inovadoras revolucionárias, eu estou colocando várias aspas, muita ironia, muito sarcasmo nessa fala, de práticas inovadoras revolucionárias que surgem aí no mercado, que são colocadas como, nossa, vai mudar a vida das pessoas e você A gente nem precisa pode fazer citar, isso aqui. A gente não pode nem citar, e o que a gente mais viu, a gente teve um exemplo recente, até que eu não vou mencionar agora, vou deixar para a gente gravar um podcast só sobre isso. Teve um exemplo recente aí de uma prática que ganhou muita fama, ganhou muita notoriedade, e um monte de psicólogo fazendo e acontecendo e dizendo que era prática, que era especialista nisso, que fez especialização disso, daquilo. isso. E E aí, várias quando o outras nosso pessoas, conselho né? e várias outras pessoas, não só psicólogos, mas, né, principalmente psicólogos. E aí, quando o nosso conselho surgiu para falar alguma coisa, foi dizendo que não concordava com a prática. Então, assim, é muito problemático isso de você ver psicólogos, de nós vermos psicólogos que surgiu
uma prática, já está divulgando, já está se anunciando, já está correndo atrás de especialização, pós-graduação, não sei o quê, dizendo, pelo menos, que fez cursos sobre isso e tal. Mas é muito problemático, porque não é tão rápido assim para uma prática, para uma técnica ser comprovada e ser validada. E nós somos aqui proibidos de fazer isso. Fazer isso, Então, exatamente. cuidado também, psicólogos que estejam nos ouvindo. Então, já vamos relembrar aí o código de ética, cuidado com o que vocês andam fazendo. E outras pessoas que pegam essas práticas e se aproveitam para se colocarem como psicoterapeutas, né? Então, tem muito disso também. Muitas pessoas que não têm, faz um curso online rapidinho, participa de um workshop e já se titula como tal profissional porque fez determinado curso, enfim. E prosseguindo, também tem aqui o que é super importante falar: emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Aproveitando, né, para falar sobre o que tem mais embaixo também, interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. Cabe aqui um conselho, gente: tomem muito cuidado com qualquer documento que você faça, se respalde, tá? Se você tem dúvidas, procure alguém para tirar suas dúvidas, mas não faça um documento de qualquer jeito. Não coloque ali falas ou frases que não foram ditas nos seus atendimentos. Tomem cuidado com as declarações que vocês colocam nesses tipos de documentos, até a fundamentação. Tenham cuidado de se fundamentar certinho, porque é triste pegar de profissionais, às vezes eu pego documentos de profissionais até que eu conheço, e eu sinto até vergonha de falar que eu conheço, porque eu tenho medo até da pessoa vincular o profissional comigo. Então, tome muito cuidado com os tipos de documentos que vocês fornecem a seus pacientes ou qualquer outra pessoa que precisa ter esses documentos. Tenham cuidado com o que vocês estão escrevendo. E aí, os próximos tópicos, eles falam sobre algo que é muito comentado, de que é psicólogo atender conhecido. Então, o que que fala o nosso código de ética sobre isso? Eu até em algum podcast eu mencionei, ou foi no meu Instagram, não lembro, que nós não somos proibidos diretamente de atender um conhecido ou familiar. Mas vamos ver o que é que fala aqui. Nós somos proibidos de estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido alguma relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Ou seja, eu não posso estabelecer com o meu paciente ou alguma pessoa relacionada a ele alguma relação que prejudique o meu atendimento, o meu julgamento, as minhas opiniões sobre esse paciente, sobre o trabalho que nós temos que desenvolver ali. E, além disso, nós somos proibidos de sermos perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais os nossos vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou fidelidade aos resultados da avaliação. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que qualquer conhecimento, informação ou relação que nós tenhamos com a pessoa que nós estamos atendendo, com a situação que nós estamos atendendo, caso essa informação ou situação, relação interfira no meu trabalho, eu não posso prestar esse atendimento. Então, imaginem vocês. Eu e a Amanda somos muito amigas. Nós nos conhecemos desde a época da faculdade, então eu sei de histórias da vida dela, eu sei de situações que ela viveu. Imagine em um momento ela me procura: Karen, quero ser atendida por ti. Tudo bem, não sou proibida, então vou te atender. Vou lá e atendo a mão. Só que, por exemplo, por já saber de alguma coisa da vida dela, pode ser que eu dê
mais ou menos valor a determinada informação, a determinado sentimento, a determinada situação. O nosso trabalho, o trabalho que nós desenvolvemos com o nosso paciente, ele é um trabalho muito criterioso no sentido de não emitir julgamentos sobre as situações, sobre as informações que o paciente nos traz. E quando eu já conheço uma pessoa, inevitavelmente, quando a gente conhece alguém, a gente julga, né? A gente já tem os nossos julgamentos, os nossos conceitos sobre aquela pessoa, né? Então, o que nós não podemos é atender alguém que esses conceitos interfiram, e é muito difícil que não interfira. Então, sendo assim, a gente prefere, né? Eu acho que é um consenso geral entre todos os psicólogos, a gente prefere dizer logo que não pode. Que não pode, exatamente. Aí entra aquilo, encaminhar, né? Para outro profissional e ter o cuidado para quem você está encaminhando. E aí, entrando ainda, continuando nessa parte de prestações de serviços e atendimentos, nos é vedado, por exemplo, eu estar em algum estabelecimento, fazendo aquele atendimento, digamos assim, no SUS, e desviar esse serviço do atendimento que há no SUS para o serviço particular. Digamos, lá na onde eu atendo particular e tal, na clínica, consultório, enfim. Desviar, né? Então, isso não é correto, isso não é justo, porque está visando só o meu benefício, né? E não o benefício do paciente, a qualidade de vida do paciente. E isso não é só por pessoas, é também para organizações, para instituições, enfim, para qualquer vínculo profissional. Eu não posso também prestar serviços a empresas concorrentes, porque a informação que eu tenho que eu tenho sobre um pode beneficiar o outro, prejudicar o outro, então também não posso fazer esse serviço de lá de trás, né? E prolongar, né, desnecessariamente essa prestação de serviço. O meu paciente, ele já está de alta, mas eu não estou dizendo para ele que ele está de alta. Ele não tem mais demanda, né? Pois é. E aí não pode. Se o paciente ele já consegue, né, ter o bem-estar, o objetivo alcançado, que foi o que foi falado, colocado desde o primeiro atendimento entre paciente e psicólogo, você não pode prolongar isso. Isso é até uma polêmica, assim, né? Até um tópico sensível entre alguns psicólogos, porque dentro da psicologia existem várias abordagens. E tem alguns profissionais que não trabalham com esse conceito de alta. Só que é algo meio complicado da gente não trabalhar com esse conceito de alta se está dizendo no próprio código de ética que eu não posso prolongar desnecessariamente o atendimento. Assim, a gente estabelece objetivos. Pode até ser que esse paciente ele tenha outros objetivos. A Amanda até já comentou em outros podcasts, o paciente chega, conforme a gente vai conversando, vai avaliando, vai descobrindo outras coisas que precisam ser trabalhadas. Mas chegou num momento que não tem mais nada que precisa ser trabalhado, que o paciente já está conseguindo viver a vida dele. Eu costumo falar que eu não crio o paciente debaixo do meu braço, eu crio o paciente para o mundo, né? Eu crio para viver o mundo. Porque problema a gente sempre vai ter na vida, mas se o paciente conseguiu desenvolver as habilidades necessárias para lidar com todas as questões, eu preciso mantê-lo desnecessariamente sob os meus cuidados profissionais, né? Eu preciso dar alta. Exatamente. Aqui também fala sobre realizar diagnósticos ou divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação, de forma a expor pessoas, grupo ou organizações. Nós já falamos sobre isso também é muito polêmico, né? Porque aqui diz que nos é vedado, tipo, apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação. Eu não sei como a Karen entende isso, mas eu entendo de uma forma que é vedado, é vedado. É verdade, é verdade. Não tem nenhum. Como é a palavra? Me fugiu agora.
Nenhuma exceção. Não tem nenhuma exceção aí, é verdade. E ainda fala assim, de forma, né, a expor pessoas. Então, não me entra aqui na cabeça profissionais da nossa área que colocam vídeos de pacientes falando, pode até, por exemplo, tô indo para terapia, postou um stories ali a pessoa indo para terapia e marca e tal. Mas falar que, como eu vejo muito, eu sou a Amanda Vieira, paciente da Karen, queria falar aqui do nosso atendimento. Gente, a pessoa pode até fazer por conta própria, mas a gente sabe quando a pessoa fez por conta própria, sem solicitação do profissional. A gente sabe disso, né? Então, não é interessante. Isso não é. Pode até ser lucrativo, mas isso Não não é é um. ético. Exatamente, dentro do perfil profissional, isso não chega perto de ética. Passa longe, viu, da ética. Então, é isso. Realmente. É uma das coisas, assim, que nos diferencia, talvez de forma negativa ou não, desses profissionais que, né, não são psicólogos, mas que se intitulam, né, de algumas formas, porque nós não podemos prometer resultados, nós não podemos divulgar resultados de outras pessoas, nós não podemos divulgar técnicas, tudo mais, em meios de comunicação principalmente. Então, essas pessoas não respondem a esse código de ética. Se até alguns psicólogos que deveriam responder acabam fazendo isso aqui, imagina quem não responde, né, a esse código de ética. Então, acabam fazendo exatamente isso e, como a Amanda falou, é lucrativo, porque uma pessoa, eu entendo que uma pessoa que está em sofrimento emocional, está com algum desconforto, quer resolver e acaba indo para aquele lugar que promete essa resolução. Só que nem sempre quem promete é quem de fato vai cumprir, vai ter as ferramentas necessárias Uhum. para trazer esse resultado, principalmente a médio e longo prazo. Pois é, porque o ser humano é um indivíduo único. As nossas experiências podem até ser parecidas, terem algo em comum, mas ela é subjetiva. Então, o que deu certo para mim pode não dar certo para você. A forma, né, como nós direcionamos todo o processo terapêutico, eu não tenho uma regrinha, sabe? Eu não tenho, hoje vai ser isso, na segunda sessão vai ser isso que nós vamos falar, na terceira sessão vai ser isso que nós vamos falar. Não tem isso, gente, tá? É conforme a necessidade do paciente, é conforme a fala, né? E então tomem cuidado, tá? Quando vocês olharem vídeos de pessoas expondo aí as suas experiências com o psicólogo, como é que foi, como é que tá sendo, o que que fez, o que deixou de fazer. Isso não cabe, isso não é a parte do todo, tá? Então, isso é só algo muito específico. Tomem cuidado, tá bom? E aí finalizamos as proibições. Eu acho que o próximo tópico assim que merece ser comentado aqui por nós é o que fala sobre o sigilo, né? Que é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos, organizações a que tenham acesso no exercício profissional. Então, se você for, porventura, um psicólogo e esse psicólogo estiver tomando nota, né, anotando, ou alguns gravam o áudio da sessão, saiba que isso é para uso único e exclusivo desse profissional, para ele relembrar em algum momento a sua sessão, para planejar uma próxima sessão, para avaliar algo, mas em momento nenhum isso são informações que vão vazar, que vão sair dali. Existem pouquíssimas situações Fala que bem baixo, que é é onde a gente isso, pode. pouquíssimas situações que o psicólogo pode quebrar o sigilo, que são situações previstas em lei, situações em que o psicólogo ele vai avaliar a quebra do sigilo visando o menor prejuízo.
Então, situações em que exista um risco à vida, situações em que o psicólogo, por exemplo, seja convocado em Em juízo, juízo. né, para prestar algum depoimento. São situações em que, ainda assim, o psicólogo vai avaliar qual será o menor prejuízo. Exatamente. Sempre obedecendo o código de ética e a legislação profissional vigente. E até mesmo em documentos, por exemplo, quando o profissional ele trabalha em organizações que são multiprofissionais, por exemplo, a Amanda trabalha em uma escola, eu já trabalhei em hospital. Lá nós fazemos registro para evolução em prontuário, no caso da Amanda, né, tem os registros lá escolares dos alunos. Mesmo assim, esses registros, eles precisam seguir essas normas, eles precisam manter o sigilo das informações do paciente. Então, a gente vai colocar nesses documentos informações que sejam necessárias e básicas. necessárias para os outros profissionais, né, embasarem as suas atividades, mas nada além disso. Exatamente. E imagine a seriedade desse sigilo, que até quando a gente atende criança, os próprios pais, a gente não passa tudo, né? Criança e adolescente. Então, e esse é o nível de seriedade do sigilo profissional. Eu sempre penso, né? Eu sempre explico para os pacientes que a necessidade disso, dos motivos, é que você precisa confiar muito naquela pessoa que está ali na sua frente para você abrir sua vida inteira, para você trabalhar todas as suas questões mais sensíveis. Então, como que você vai confiar naquela pessoa, imaginando que aquela informação pode vazar, pode chegar em outras pessoas? Então, para garantir que essa confiança seja construída, né, existe essas normas que prezam pelo sigilo. Sim. E outro ponto também que nós podemos falar, que é do artigo 20, o psicólogo, ao promover publicamente seus serviços por qualquer meio de comunicação, né, meio individual ou coletivamente, tem alguns pontos a seguir. Informar sempre seu nome completo, o CRP, né, o número de registro. E aí, se divulgar somente com as qualificações que tem, né, que possui. Não utilizar o preço do serviço como forma de propaganda, que vez ou outra ainda vejo muito isso acontecendo. E não menos importante, não fará previsão taxativa de resultados, né. É E exatamente o que a gente comentou agora há pouco, pois é. né? A gente não pode prever resultado. Eu vou te curar, eu vou. Não podemos, né? É proibido. Se você vê algum psicólogo, alguma pessoa se dizendo psicóloga fazendo isso, já sabe que está errado, né? E isso inclui em colocar vídeos de pacientes, tá, gente? Às vezes a gente pensa assim: "Ah, não, para uma previsão taxativa é só o profissional lá falando e aparecendo". Não, induzir, a gente não pode induzir. Aqui também tem nós já lemos que a gente não pode induzir, né, as pessoas a certos tipos de serviço. Então, a partir do momento que eu coloco um vídeo de um paciente, eu peço para o meu paciente fazer um vídeo falando que na terapia comigo é assim, assim, assado, eu estou induzindo quem está vendo a acreditar que isso é uma regra, que isso dá certo, que é assim que tem que ser comigo, tá? Então, não, isso eu acredito que isso também entra, né, nesse ponto, não fazer previsão taxativa de resultado, e não fazer divulgação sensacionalista das atividades profissionais, tá. E por que a gente está trazendo tudo isso? Porque imaginem o seguinte: nós nos formamos, enfim, somos registradas em conselho, tananã, prezamos por um bom atendimento, e temos esse código de ética para embasar a nossa atuação.
né, para dar norte e colocar limites na nossa atuação. Imagine você uma pessoa, seja ela psicóloga ou não, agindo de forma contrária ao que está dizendo em qualquer uma dessas normas aqui. Se a pessoa não é capaz de cumprir os princípios éticos, em caso de psicólogo, não é capaz de cumprir os princípios éticos da própria profissão, daquilo que deveria ser valorizado, né, a gente consegue aí fazer alguns questionamentos sobre essa, né, sobre essa pessoa. Então, é importante vocês ficarem atentos. Quem for psicólogo, ficar atento àquilo que está fazendo, né? A forma que A está forma como divulgando está seu conduzindo o seu serviço, que trabalho. está conduzindo seu trabalho, que está se comunicando com os seus pacientes ou possíveis pacientes. Quem não é psicólogo de fato, mas atua em torno dessas áreas, né? Se diz os psicoterapeutas, pseudoterapeutas, enfim. Tomem cuidado, porque vocês estão lidando com vidas humanas, né? Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para fazer um trabalho sério. Nós lidamos com pessoas, com a vida das pessoas, com o emocional das pessoas e a gente sabe a gravidade que isso pode tomar. Então, tomem cuidado com o que vocês fazem, o que vocês propõem fazer, porque isso pode ter consequências graves e você vai ter que deitar a sua cabeça num travesseiro sabendo aquilo que você está causando em outras pessoas. E você que é pessoa que procura um serviço de psicologia ou que já faz terapia ou psicoterapia, se atente a esses Detalhes. critérios, a esses detalhes que a gente trouxe aqui, porque são coisas que filtram, né, que ajudam a filtrar ali um profissional que é ético de um profissional que não é ético, e a gente sabe que a ética ela já pode dizer muita coisa sobre a qualidade do atendimento, né? Imagine você se é um profissional que não cumpre algo que está descrito no código de ética. Ah, o profissional está apostando, tá prometendo resultado. Imagine se ele não poderia, então, não cumprir outro artigo do Código de Ética, por exemplo, de prestar o serviço de qualidade. Prestar, exatamente. Então, a gente precisa estar atento a essas coisas. É um assunto às vezes chato para se falar, porque falar do código de ética é tantas coisas para falar, mas nós colocamos justamente porque é necessário até mesmo outros profissionais se atentarem para essas atribuições, porque acha que não está sendo visto, não está sendo notado, não vai levar advertência, a multa, né, que cabe, dependendo da situação que está sendo A causada. cassação. Exatamente. Então pensa que não está sendo visto, mas pode até não estar sendo visto, né, pode até não estar sendo notado, mas está prejudicando, como a Karen falou, está prejudicando outras pessoas e isso tem muito a ver com caráter, né, com as questões que você, pensa sobre, o ser humano, sobre você mesmo, enfim. Então, tomar cuidado como a pessoa se divulga seu CRP, acho que o primeiro passo é pesquisar aquele númerozinho, né? Se de fato aquele número é real, está cadastrado mesmo, está certinho, tudo legalizado dentro do conselho. E aí, a partir disso, é profissional? Então, vou ver os outros critérios que nós falamos aqui de vários. E se atentem quanto a isso, profissionais e pacientes ou pessoas que precisam do psicólogo, né? Precisam fazer esse tipo de atendimento. Isso aí, acho que a gente conseguiu trazer aí os pontos principais do Código de Ética sem levar nenhum processo, né? Acho que esse era um dos nossos objetivos quanto a esse episódio do podcast. Isso, não, é difícil, gente, fazer isso sem mencionar especificamente algumas coisas. Então, valoriza a gente aí. Se você
ouviu algo, ficou intrigado e quer mais detalhes, pode perguntar e coloca nos comentários que a gente pode trazer um episódio especialmente para esmiuçar esses detalhes, porque eu sei que é muita coisa para um episódio só. É verdade. Mas tem muita coisa aí para ser detalhada, né? É. E como tem. É isso, gente. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.